É isso aí, graça e paz a todos. Estamos aqui com uma temática aqui, uma palavra rápida, porque o vídeo tem que ser rápido hoje em dia, né? Então a gente está caminhando para fazer um vídeo rápido e ele vai abordar uma ferramenta que se fala feedback, né? E que em resumo é um relatório, né? Um retorno, vamos dizer assim, e que é uma ferramenta assim poderosíssima para as igrejas, para GECEL, para ministérios, né, você que pertence a ministérios e eventos também. Então o feedback é uma ferramenta, como eu falei, poderosa. E eu quero usar um texto aqui bíblico, alguns textos base, que em Marcos 2,17, Jesus ele é criticado por estar com pessoas que eles tinham como não tão justas, né? Então Jesus é criticado por estar com pecadores, andando com pecador. Aí Jesus diz assim, ó, não precisando responder, mas ele mesmo dá o feedback e diz assim, ó, eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores. Então, mesmo sem precisar, mas ele argumenta e ele diz para os fariseus, né, de sua época. A gente tem um outro texto base aqui, que foram perguntar sobre a questão sobre os discípulos de João Batista que jejuavam. E por que o dele não jejuava? E Jesus dá novamente uma resposta, um feedback novamente dizendo, ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha, né? Porque a peça nova, ela repuxa o vestido velho e rasga, e o rasgo aumenta. Então a gente vê várias partes da Bíblia, e não só Jesus, como a gente vê também o apóstolo aqui, o Pedro, fazendo orientação para que todos pudessem dar esse retorno, dar essa resposta, dar esse relatório, dar um feedback, o que a gente chama hoje, no nosso mundo atual, né? Fazer o relatório. Aí 1 Pedro 3,15 diz assim, antes santificai ao Senhor Deus em vosso coração, e estáis sempre preparado para responder, para dar o feedback, né? Para dar o retorno. E esse feedback, esse retorno não pode ser qualquer um, não. Em Pedro está dizendo assim, ó, com mansidão, com temor, tem que ser com mansidão, com temor, para qualquer um que vos pedir a razão e a esperança que há em vós, ou da vossa fé. Então, a gente só para ter uma noção aqui sobre essas questões. E queria terminar aqui dessa base para o feedback, para estar falando sobre o feedback, e João 1,45, quando aqui Natanael perguntou a Filipe, né, se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. E Filipe dá o feedback para Natanael e diz, ó, vem e eu te mostro, né? Vem e vê. E aí Jesus ali disse para Natanael que via Natanael embaixo de uma árvore, aquela coisa toda que a gente já conhece, mas para mostrar aqui como que a Bíblia é cheia de feedback. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, fala para a gente responder, para a gente dar o relatório, enfim, há muitas coisas, e a gente deixar de usar o feedback, deixar de usar o retorno, né, com o GECEL, com o ministério, com a igreja, com o tipo de evento, é a gente não utilizar o que Jesus utilizou, o que Pedro utilizou, o que Paulo utilizou, outros grandes homens, né, utilizaram na história. Então há uma importância enorme quando a gente fala de feedback. E para alguns ainda, o feedback ainda é muito místico, né, ainda é meio misterioso. Mas a palavra feedback aqui, como que eu devo dar esse feedback? E a gente sabe que a gente é regido, o nosso mundo, né, por hierarquia, hierarquias. Né? Então a pessoa às vezes é líder de uma coisa aqui, mas ela é submissa em outra lá. Ela possui uma liderança em uma área, mas ela é submissa e ela é liderada em outra. Então a gente tem que entender que o nosso mundo, a gente é cercado por liderança e hierarquia, e em tudo isso a gente precisa ter um retorno e precisa ter, assim, dar o feedback para isso. Então, o feedback é um relatório e ele é eficaz, como eu disse, ele é poderosíssimo, ele motiva, né? Ele oferece suporte para um grupo diretório, para um grupo de apoio, para ministério, ele promove relatórios, tanto bom como de correção, como positivo, como negativo. E a gente tem que estar preparado para isso.
na verdade, né? E com feedback, o evento e a programação, ele flui bem. Temos a certeza disso, podemos ter a certeza disso. E o que é um feedback? O que é, de fato, um feedback? A palavra, a etimologia, né? O feedback é um parecer, né? É um parecer que a gente pode dar para um grupo, pode ser no individual ou pode ser no coletivo, né? Ele pode ser no individual ou no coletivo, que precisa ser avaliado, pode ser positivo ou negativo, construtivo, ou até, através do feedback, vai se tomar uma posição, vai se reavaliar, vai se tomar uma decisão. Mas é importante que um ministério, que um líder de GECEL, que um líder de ministério, que um líder de igreja, que um líder, ele esteja preparado e capacitado para fazer esse feedback. E saber da importância que tem esse feedback. Como eu falei, ele motiva e ele é muito importante. Já o feedback que é negativo, que você recebe o relatório negativo, uma resposta negativa, ou você precisa fazer uma correção, ou alguma coisa não está indo muito bem e você precisa acertar, tem que ser feito assim, com muito cuidado, com muito amor, com muito companheirismo, com muita educação, porque nessa hora você tem que criar um ambiente gostoso, um ambiente de oportunidade, com palavras suaves, porque ninguém gosta de saber que não está indo bem. Um grupo, um evento, uma igreja, uma liderança, e você precisa corrigir, então a gente precisa ter uma atenção melhor e maior quanto à questão do feedback, quando ele for de correção, quando ele for de negativo. E a gente precisa... eu vou deixar de aplicar? Não, eu preciso aplicar o feedback, independente, quer seja ele positivo, quer seja ele negativo. Mas eu preciso aplicar o feedback para poder o bom andamento do evento, do GECEL, da igreja, da liderança. Isso é essencial, Como dar um feedback, então, sobre dar um feedback, como dar um feedback a uma igreja, a um ministério, é importante a gente não usar palavras, como eu falei, pesada, e alguns exemplos aqui que a gente pode colocar. O feedback é que ele pode ser dado através de escritos, o feedback pode ser, que é um parecer, para um grupo, para uma igreja, para um evento, para um GECEL, enfim, como eu estou falando aqui, mais focado GECEL, mais focado ministério, ele pode ser escrito, ele pode ser por áudio, ele pode ser palestrado, ministrado, mas é importante que se dê o feedback. O relatório é importantíssimo, tá? Então a gente vai ver aqui quando que é necessário a aplicação, mais precisamente desse relatório, quando algum projeto está atrasado. Você, como líder, você percebe que o projeto, o que foi elaborado, o que foi combinado, está atrasado e você precisa, E quando você dá esse feedback, você pergunta aos seus liderados, você quer um retorno com o intuito de ajudar a acontecer, com o intuito de construtivo, de fato. Então, quando o evento está atrasado, quando o GECEL, quando o ministério, quando a igreja, enfim, alguma coisa está atrasada, precisa-se de um feedback. Eventos, projetos, o ciclo estratégico, como a gente tem aplicado das colunas, elas estão fora do tempo, a gente precisa dar um feedback. Segundo, quando o líder está desmotivado, você percebe que um dos seus liderados, uma das suas lideranças está desmotivado. Então você precisa perguntar, dar o feedback para ele, conversar com ele, ou pedir a ele o feedback, o que está acontecendo, o que está havendo, se ele não entendeu a visão. Isso é importante, porque senão fica aquele fingimento, aquela coisa de que eu finjo que lidero, o outro finge que é liderado. Gostei dessa. Essa veio fresquinha, Eu finjo que lidero e o outro finge que está tudo certo, que é liderado. Não existe prestação, não existe relatório, não existe feedback, nada disso. Uma outra coisa, quando acontece um erro,
É importante ter o feedback quando acontece o erro, ter um relatório quando acontece um erro, né? Com qual objetivo? Construtivo, né? De correção, como eu falei aqui. Então é importante dar o feedback também quando acontece conquista. Ué, mas não é só quando acontece erro? Não, quando acontece conquista. Quando acontece algo louvável, você precisa reunir ou o grupo, ou individualmente, ou então coletivamente, mas dizer, ó, incentivar e dizer, ó, positivo, gostei da ideia, foi legal, é louvável o que fulano fez, o que esse líder fez, o que o grupo fez, o que o ministério fez, o que o GECEL fez, enfim. Então, quando acontece uma conquista, é importante que se haja também um feedback, é importante que se haja, né, aquela conversa entre o grupo. Então, uma outra coisa é quando há um desligamento, quando há um esclarecimento, quando há um remanejamento de liderança, alguém foi remanejado, alguém foi colocado em outra posição, é importante, né, para o controle do evento, para o controle da estratégia, para o controle da igreja, para o controle da direção do ministério, para o controle da direção do GECEL. Então, para isso serve o feedback. Quando o líder contribui nas reuniões, então a gente precisa, às vezes, um líder fez algo assim excepcional. Alguém fez algo assim do evento assim extraordinário. Por que não eu dar o feedback e trazer aquela criatividade daquele líder para que seja parte do evento, para que seja parte do GECEL, para que seja parte do ministério, porque é algo, como eu falei, é algo louvável. Então, isso é uma questão de humildade, de reconhecimento que alguém se destacou e fez algo assim inovador, e isso também é importante se dar o feedback para isso. E ser referendado, ser elogiado, ser citado, isso é muito importante. Quando o líder está fazendo um trabalho de alta qualidade, nós acabamos de falar aqui agora com muita criatividade, então é importante reconhecer isso, até porque também um grupo, de certa forma, todo mundo vai ver e perceber que o feedback, que o relatório, ele não é só feito para quando é algo negativo, quando é algo destrutivo, vamos dizer assim, né? Algo no pejorativo. Não. Quando é algo positivo, quando é algo louvável, quando é algo quando alguém se destacou, é interessante se dar o feedback, sim. Claro. E todo mundo vai perceber que quem é que está pedindo esse feedback, esse relatório, tem intenções boas e está correto na sua posição, porque quer o bem, o andamento da obra, do evento. Então, uma outra coisa importante do feedback é que isso gera confiança. O líder precisa de um aumento na confiança. Você percebeu que ele está muito sem confiança, ele não sabe muito o que fazer. É nessa hora que o líder maior ele chega e começa a incentivar. Porque o não feedback, o não relatório vai acumular e vai fragilizar o GECEL, vai fragilizar o ministério, vai fragilizar a igreja, vai fragilizar todos. Então é importante na hora que o líder maior percebe que aquele liderado ele não está com tanta confiança ou não sabe tanto o que fazer. É nessa hora que entra o feedback. É muito importante. Outra coisa, o líder mostrou um valor essencial da organização. Nós conseguimos ver em um liderado uma coisa específica para aquela pessoa que ela mesma não percebeu. E a liderança consegue ver algo novo e traz e dá aquele feedback, dá aquele relatório para o crescimento do evento, para o crescimento de todos. Olha aí o feedback entrando, né? Elogiar colaboradores é importante, né? Todas essas questões é importante se ter relatório. O relatório, como eu falei aqui no começo, a gente já está terminando esse vídeo, essa primeira parte, é importantíssimo nessa questão que coloca meta, estabelece alvo, né? Alvos definidos, porque um GECEL, um ministério, um evento, uma igreja, ela não pode ser isenta ou ser ausente sonhos, metas, alvos definidos, objetivos, tem que ter.
E isso aí, o que que faz isso acontecer? É o feedback. É quando o líder maior, é quando o líder, ele exige do seu liderado o feedback. Então, fica aqui esse primeiro vídeo, né? Uma outra coisa importante que eu já ia terminando sem falar aqui, é quando um líder está distraído, né? Você tentar descobrir por que ele está distraído, por que ele perdeu o foco, a visão. E tudo isso acontece o quê? Dentro do feedback. Uma importância é que numa porcentagem de 65 pessoas lideradas, elas desejam receber esse feedback. 65% dentro da pesquisa das pessoas que são lideradas, elas querem esse feedback. Aí você fala assim, será que querem mesmo de fato? Sim, porque são líderes, são pessoas que são lideradas, mas são pessoas esforçadas, pessoas que querem vencer no seu ministério, pessoas que querem vencer na sua liderança, pessoas que querem vencer no seu evento, elas desejam esse feedback. E por que não dar? E por que não avançar, caminhar? Porque eu, como líder, eu não peço relatório para os meus liderados. Não com o sentido de cobrança, não com o sentido de algo assim, de ter que ter, vamos dizer assim, alguma coisa que aconteça forçosamente. Não, não é isso. O feedback só é uma ferramenta para construção, para descobrir o porquê que não está dando certo, qual o caminho a seguir, qual o caminho a tomar. Essa é a questão. Por isso a questão do relatório. Não é para colocar algum instrumento, vamos botar uma faca no pescoço de ninguém. Não, não é isso. Já está errado se pensar nisso. É mais para criar um comprometimento de quem lidera com quem é liderado. Conseguiu entender aí? Nessa primeira parte, traz resultado, traz comunicação, traz simpatia, traz motivação, traz compreensão da visão. Isso é feedback. Ó, é isso aí. Ó, não perca não, assiste a próxima agora, que é a segunda parte do feedback, a segunda parte. Deus te abençoe aí, valeu.